O governo federal decretou intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, que tem suscitado uma série de questões políticas, econômicas e mesmo militares. Militares porque isso poderia estimular com que houvesse intervenção em outros estados, por exemplo, na fronteira com a Venezuela, e o Brasil se envolvesse com o conflito na Venezuela, para alguns fazendo um trabalho que os Estados Unidos gostaria de realizar. Política e econômica, porque justificaria ao governo Temer a não aprovação da reforma da Previdência, do qual ele ainda não tem votos necessários para isso, e, portanto, postergaria essa data, permitindo com que ele caminhasse até o seu final do mandato, em ser importunado, inclusive criminalmente. Por outro lado, a sociedade brasileira vive uma discussão de que até em que medida os direitos civis poderiam ser suspensos no caso e no ato de algumas intervenções. Algumas TVs têm se apressado em mostrar que algumas garantias individuais estão sendo mantidas, mas essa tranquilidade também já foi dada em outras épocas, e como questões que seriam tidas como temporárias acabaram durando 21 ou 25 anos na história do Brasil recente. Esse vídeo é muito mais para compartilhar dúvidas do que certezas, é por isso que eu estou publicando aqui no meu canal pessoal e não no canal Em Tempo, já que eu conto com uma série de amigos que são bastante politizados e com capacidade de cognição que é acima da média do que nós vemos normalmente. No início desse ano eu comecei a ver uma ênfase da televisão nas questões criminais e contando o número de mortos, tanto policiais quanto da população civil, especialmente no caso do Rio de Janeiro. Uma vez que essa situação já existe há muito tempo, uma pergunta inicial que eu fiz: por que isso começou a ser dado tão enfaticamente desse jeito nesse ano? No tempo, a cobertura do carnaval, que normalmente enfatizava a paz e a harmonia entre os povos brasileiros, independente de raça, situação social, etc., começa a ser uma cobertura que aproveita o momento do carnaval para enfatizar os crimes cometidos no Rio de Janeiro. Então, pouco tempo depois, assim que o carnaval acaba, o presidente do país acaba decretando intervenção militar no estado do Rio de Janeiro a pedido do próprio governador. Para mim, a cobertura da imprensa e a declaração do presidente não são duas coisas independentes. Agora, onde isso vai parar e o que interessa a cada uma das duas partes, para mim não está suficientemente claro. A questão da Venezuela, para mim, seria um efeito secundário. Acreditar que a intervenção foi feita mirando uma coisa como essa, no fundo, é acreditar que o presidente está envolvido em questões ideológicas. Ele não está, ele faz parte de um grupo de bandos do PMDB que ocupam diversas regiões do país e tirar o seu pedaço desse latifúndio e não tem características ideológicas. Muita gente chama esse pessoal de direita, e o que acho que seria um elogio muito grande, porque eles são meros oportunistas em cima de um Estado grande, desarticulado e que não atende o interesse social. A suspensão do Estado Democrático parece uma hipótese mais forte, uma vez que parece que a liderança que se opõe ao determinado formato da imprensa hoje, porque foi prejudicado, embora há pouco tempo atrás tenha sido um grande sócio dessa mesma imprensa, o seu candidato parece não cair nas pesquisas e o poder de influenciar o seu sucessor seria muito grande. A declaração de um ato desse próximo da eleição ficaria muito mais evidente para a população, que seria barrar esse tipo de avanço e, portanto, alguma coisa antecipada em nome de uma criminalidade que parece ser aguda se justifica mais no início do ano do que no final. Se a história serve de alguma coisa, e ela serve para muita coisa, nos serve para mostrar que, na verdade, muitos argumentos de excepcionalidade e de temporalidade foram utilizados como motivo de intervenções que se tornaram permanentes. O governo militar em 64 disse que ia dar uma ordem para voltar a um projeto eleitoral 8 meses depois, um ano depois, demorou 21 anos para ter uma eleição indireta, brigando para a eleição não ser direta, e a eleição direta só foi acontecer 25 anos depois, né, que é a juventude de muita gente. O Vargas já usou também essa excepcionalidade nos anos 30, então o país está cheio de exemplos, inclusive federais, neste sentido. Isso afeta a Previdência e a probabilidade de eleição
de candidatos que provavelmente a aprovariam? Sim. Eles estariam motivados para isso? Sim. E seria o motivo principal, na minha hipótese, se a ação fosse apenas uma ação desses deputados procurando se preservar. Mas não é, porque a ação veio acompanhado, né, e inclusive antecedido por uma cobertura da imprensa, enfatizando mais do que antes as questões criminais. Portanto, algo além dos cargos eleitorais, no horizonte desse ano de 2018, que não está muito bem claro, estamos fazendo aquele exercício que para Aristóteles separava a narrativa da história. A história seria fatos que já haviam acontecido, enquanto a narrativa era o horizonte de acontecimentos. Então, estamos fazendo aqui uma leitura literária da história, enquanto a própria história se move, e vou aproveitar a presença de vocês para discutir esses tipos de coisa, ver o que vocês me dizem, e vamos ver se a gente matura também essa ideia ao longo do tempo. Porque isso agora, para mim, não está suficientemente claro. Como aquele velho jogador de xadrez, vamos aguardar os próximos movimentos desse tabuleiro. Um abraço a todos e até breve.